bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira, é o dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, nessa Semana Santa, que nós contemplamos a paixão do Senhor, eu gostaria que nós pudéssemos contemplar o mistério da cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura orante, eu queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a nós compartilharmos, a gente dar o nosso like, para que mais pessoas possam ter essa experiência íntima e sincera com nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, na cruz de Cristo, nós vamos pedir ao Senhor essa graça de compreender que a cruz não é um símbolo, mas a cruz é libertação, para nós que somos cristãos. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria te convidar a gente rezar a nossa sequência de Pentecostes, que é uma oração litúrgica da igreja. E nós vamos pedir: vinde ao Espírito Santo, emitir um raio de luz celeste, vinde, Pai dos pobres, doador dos nossos dons, luz dos corações, consolador nosso, doce hóspede da alma, doce refrigério, no labor repouso, na aflição sois gozo, no calor aragem. Ó luz abençoada, o íntimo enchei os nossos corações, sem a vossa força não há nada no homem, nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, envergai o rijo, aquecei o frígido e conduzi o errante. Dai aos vossos filhos, que em vós confiam, vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a imortal saúde e o perene gáudio. Amém. E hoje o Evangelho é o Evangelho segundo São João. Ele vai do capítulo 18, versículo 1 até o 19, capítulo 42. Mas por ser muito grande, eu orando ao Senhor e pedia como que nós poderíamos refletir a palavra de Deus. E nós então, dentro do Evangelho de hoje, que é um Evangelho grande, nós vamos retirar um trecho, que é o capítulo 19, dos versículos 23 a 31. Então hoje nós vamos tirar um trecho do Evangelho, que é o Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículos de 23 a 31. E naquele tempo, depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas detemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isto fizeram os soldados junto à cruz de Jesus. Estavam de pé a sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixaram numa vara de sopo. Chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu ao Espírito. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje, nesse trecho que nós retiramos da palavra de Deus, eu queria que nós meditássemos o quanto Deus nos ama, porque a palavra diz que Jesus, sendo de condição divina, ele não aproveitou disso, mas ele se tornou ser humano, se tornou gente até a morte e morte de cruz. Então, se a gente for caminhar nesse evangelho, Jesus ele vai ser preso lá no Getsêmani, Jesus vai ser flagelado, vai ser coroado de espinhos, Jesus vai carregar a sua cruz. E já no final, esse trecho já é o finalzinho da morte de Jesus. E é interessante porque Jesus ele ama de tamanha forma
que não... Mas Jesus na cruz não é o Jesus glorioso, é o Jesus humano. Então esse Jesus que está aqui na cruz é o Jesus humano. Mas esse Jesus humano, ao ele olhar na cruz, estava de pé a sua mãe, Maria. Estava Maria, esposa de Cleofas, Maria Madalena e o discípulo que ele amava, São João. Então, se a gente for pensar no momento mais difícil da sua dor, Jesus ele não estava com os 12. Jesus estava com a sua mãe, estava com algumas mulheres, estava também o discípulo João. E quando nós pensamos na dor física de Jesus na cruz, Jesus ele passou como se fosse uma noite inteira sendo flagelado. Jesus carregou uma cruz num monte e lá nesse Monte Calvário ele vai ser crucificado. Então Jesus já estava na cruz. Mas Jesus na cruz, ele não ficou curtindo a sua dor. Mas Jesus ainda ficou amando até a morte, e morte de cruz. Por quê? Jesus, quando ele vê Maria de pé, Maria estava viúva e Maria ia perder seu único filho. E se a gente for ver na Palestina, no tempo de Jesus, uma mulher viúva, sem filhos, ela ia ficar como se fosse mendigando, precisando de auxílio de todo mundo. E Jesus ainda sofrendo na cruz, ele não pensa no seu sofrimento, ele pensa em Maria. E ele diz para João, olha, cuida da minha mãe, não deixa ela mendigar, não deixa ela ficar à margem da sociedade, não deixa ela ficar sozinha, não deixa ela ficar discriminada, não deixa ela ficar empobrecida, cuida dela para mim. E Jesus também, nesse momento de dor que ele está vivendo, ele consegue amar. E Jesus também, nesse momento de dor, ele passa por essa dor, mas ele passa essa dor amando ainda o ser humano, pensando no ser humano. Porque muitas pessoas podem pensar, por que Jesus morreu na cruz? Na sexta-feira passada, quando nós meditávamos, Jesus perguntou, vocês querem me apedrejar por qual bem que eu fiz? E eles falam, nós não queremos te apedrejar, não é pelo bem que você fez. Nós queremos te apedrejar porque você se diz o Filho de Deus. Será que por uma pessoa se dizer Filho de Deus, ela merece a morte de cruz? Mas Jesus, por ele ser o Filho de Deus, ele aceitou essa morte de cruz. Por isso que hoje nós meditamos o mistério da cruz, o mistério redentor da cruz, porque a cruz não é o fim. Hoje, sexta-feira santa, não é o fim. Hoje nós temos a esperança que no domingo, que é a Páscoa, Jesus ressuscitou. Então Jesus não termina. A morte de Jesus não é o fim, mas a ressurreição é a nossa meta. É nós sabermos que não termina aqui. E é por isso que eu gostaria de já te convidar, nós irmos para o nosso segundo passo, que é a meditação. O que esse texto diz para mim? O que esse texto diz para você hoje, sexta-feira santa? Então a cruz não é um fim, para mim, Raquel. E enquanto eu medito essa palavra, Jesus ele coloca muito para mim que a cruz é motivo de redenção. Muitos colocam que a cruz, nós adoramos Jesus morto, não. Aqui não é Jesus morto. A cruz significa para mim libertação. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus que me liberta. Porque ao morrer na cruz, Jesus ele vem mostrar não só para mim, mas para toda a humanidade, que a cruz não é o fim. A cruz é o início. Jesus ele disse, o grão de trigo ele não morre, o trigo não vai viver. Então, a partir da morte de Jesus, eu tenho uma certeza que a morte não é o fim. A morte é o início de um momento novo para mim, que é a minha ressurreição. E enquanto nós meditamos essa palavra, o que essa palavra me leva a pensar? O que essa palavra me leva a viver? O que essa palavra me leva a crescer? Porque a cruz não pode ser o fim, a cruz tem que ser o início. Só que eu tenho cruzes e você tem cruz. O mundo vive a cruz hoje.
Hoje, quantas pessoas estão vivendo o fim de muitas pessoas? E o que me vem para que nós possamos orar que a cruz seja a esperança da vida eterna. E Jesus, ele não esquece de cada um de nós. Jesus, ele sofre até o fim, mas ele acreditando no ser humano. No finalzinho do texto, quando Jesus ele fala, tenho sede, você imagina uma pessoa esvaindo sangue. Quando a gente corta alguma coisa, o nosso organismo, ele não tem muito sangue, então muitas pessoas morrem de hemorragia porque elas perdem o sangue do corpo. E quando a gente vai perdendo o sangue, vai nos dando sede. Então Jesus, ele tinha sede. E quando Jesus ele diz que ele tem sede, ninguém deu água para Jesus, mas deram vinagre para ele ter mais sede. Então muitas vezes o ser humano é mau, o ser humano não ama, o ser humano é indiferente, o ser humano não se preocupa com o outro. A gente às vezes se preocupa só com a minha cruz, com a minha dor. E é isso que eu queria que a gente, nessa sexta-feira, pedisse ao Senhor a graça da compaixão, a graça do amor, porque Jesus, ele amou de tamanha forma que ele deu a sua vida, para que a sua vida fosse, ao entregar a sua vida, a vida de Jesus, a morte de Jesus se torna vida para nós. Então, quando Jesus ele morre na cruz, essa cruz, ela tem um sentido, um significado, porque ao levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas tribulações, todas as nossas aflições, é na cruz de Cristo que morre isso, para surgir em nós, para nascer em nós a vida eterna. Jesus é o primeiro que ressuscitou. Então, essa vida ela vai passar e o que vai ficar para mim é a ressurreição. E é isso que eu queria te convidar a nós orarmos pedindo ao Senhor a graça da compaixão. Que a cruz de Cristo seja para mim motivo de amor e compaixão. Que o Senhor possa mesmo tocar no mais profundo do meu ser, do seu ser. Que a cruz não seja o final, mas seja o início. E que possamos orar. Jesus, na tua cruz, diante o madeiro santo, eu quero te pedir essa força de vida eterna, a graça da compaixão. Retira de mim, Senhor Jesus, tudo aquilo que me impede de ser um cristão melhor. Retira de mim, Senhor, a maldade, a indiferença, o orgulho. E dê a graça, Senhor, de um coração capaz de amar, um coração contrito e humilhado, para que ele possa renascer contigo na Páscoa. Amém. E eu gostaria que a gente já fosse para o nosso quarto passo, que é a contemplação, que quando a gente olha para a cruz não é um fim, a cruz é o início dessa vida nova em Cristo. E como Jesus ele passou pelo Calvário e ele levou sobre si, então que a gente possa olhar hoje, nessa sexta-feira, a cruz como se fosse Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O martírio que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas chagas. Eu e você somos sarados, nós somos curados, porque o sangue de Cristo tem o poder de ressurreição. O poder do sangue de Cristo tem poder de restauração. O poder do sangue de Cristo tem o poder de libertação. E hoje, que é esse dia que nós contemplamos o mistério da cruz, que é o mistério da libertação, eu queria te convidar, hoje nós iniciamos a novena da misericórdia. Por quê? No terço da misericórdia, nós rezamos pela sua dolorosa paixão, pela dolorosa paixão de Cristo. Eu peço, Cristo, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. E é nessa dolorosa paixão que nós temos a nossa redenção. Porque daqui 9 dias, que será, sem ser no domingo da Páscoa, no outro domingo nós vamos celebrar a festa da misericórdia. E eu gostaria de convidar aquele que possa, junto comigo, junto com todos aqueles que rezam a festa da misericórdia, iniciarmos
a novena da misericórdia, pudéssemos rezar durante 9 dias, pedindo ao Senhor para ter misericórdia não só de mim, mas do mundo inteiro. Porque a cruz, Jesus não morreu no madeiro, não foi só por mim, ele morreu por todos nós. Mas tem muitas pessoas que ainda estão vivendo muitas cruzes, muitas dores, mas não sabem aonde pode encontrar alívio, alento e descanso. A cruz de Cristo é para nós redenção, é libertação. E que a gente pudesse rezar durante esse tempo, pedindo ao Senhor misericórdia, para que Ele possa mesmo nos libertar, não só nós, mas todo mundo. Amém. Que você possa ter uma santa Semana Santa, esse tríduo pascal, que você possa viver com muita graça de Deus. E que o Senhor possa nos dar uma feliz Páscoa. E que Deus nos abençoando na sexta-feira que vem, a gente já vai estar celebrando a Páscoa de Cristo. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.